Paris, 1856, um laboratório no Collège de France. Um fisiologista francês está na frente de um cão morto. Ele abriu o animal algumas horas antes, removeu o fígado, lavou o órgão exaustivamente com água corrente. O objetivo era claro: eliminar qualquer vestígio de glicose que pudesse ter chegado ao fígado pela dieta. Porque a pergunta que ele estava tentando responder é esta: quanto açúcar ainda resta num fígado completamente lavado? A resposta esperada pela ciência da época era: nenhum. Açúcar vem da dieta, o fígado processa, o que sobra é eliminado. O organismo animal não fabrica açúcar, ele o consome. Então ele mediu e encontrou açúcar. Não vestígios, quantidades relevantes. O fígado lavado, exaustivamente, repetidamente lavado, ainda produzia glicose. Claude Bernard repetiu o experimento, mudou as condições, variou a dieta dos animais e o resultado persistiu. O fígado não apenas processa a glicose, o fato é que ele a fabrica. Ele armazena uma substância que Bernard chamaria de glicogênio e a converte em glicose quando o organismo precisa. Essa observação, feita em silêncio, num laboratório parisiense de meados do século XIX, é o ponto de origem de tudo o que você vai ouvir nessa série. Este é o Substrato, episódio 2, o fígado que mudou tudo. Isto é o MetaLab Performance, onde desmontamos mitos da fisiologia e reconstruímos a ciência da performance. Eu sou Abdallah da Gama e neste podcast exploramos o metabolismo, a fisiologia e a bioquímica que realmente determinam o desempenho humano. Antes de entrar no experimento em si, vale entender quem era Claude Bernard, porque ele não era um bioquímico estudando nutrição, não era um fisiologista do esporte, essa área nem existia ainda no século XIX. Ele era algo mais fundamental, um cientista tentando entender como o organismo vivo se regula a si mesmo. Bernard nasceu em 1813 em Saint-Julien, numa família de viticultores da Borgonha. Ele estudou medicina em Paris, mas desde cedo seu interesse era menos pela clínica e mais pela pergunta por trás da clínica. Por que o organismo faz o que faz? Quais são os mecanismos? Não os sintomas, não os efeitos, mas os mecanismos. Essa orientação o colocou em conflito com boa parte da medicina da época. A fisiologia de meados do século XIX ainda carregava resquícios de pensamento vitalista. A ideia de que organismos vivos operavam segundo princípios que transcendiam a química e a física. Que havia algo no ser vivo que escapava à experimentação material. Bernard não aceitava isso. Ele era um experimentalista rigoroso. Sua premissa era simples: o organismo vivo obedece às mesmas leis que a matéria inorgânica e, portanto, pode ser estudado com os mesmos métodos: hipótese, experimento, medição, conclusão. Em 1865, ele publicaria um livro que definiria sua filosofia científica, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Um texto que ainda é lido em cursos de metodologia científica pelo rigor com que articula o papel do experimento no avanço do conhecimento. Mas naquele momento, em meados da década de 1850, Bernard estava investigando um problema específico: o papel do fígado no metabolismo de açúcares. O contexto específico era este: sabia-se que o sangue continha glicose, sabia-se que essa glicose vinha da digestão de carboidratos na dieta. O fígado era visto como um filtro, ele recebia nutrientes pelo sistema porta, processava, liberava o que precisava ser liberado. A questão que Bernard ainda estava investigando era se esse modelo era completo.
O fígado era apenas passivo nesse processo ou havia algo mais acontecendo? A resposta viria de um experimento que, na sua estrutura, é de uma elegância desconcertante. O experimento central que levou à descoberta do glicogênio não foi um único ensaio, foi uma série de variações sobre o mesmo tema, cada uma construída para eliminar uma explicação alternativa. A lógica inicial era esta: se a glicose no sangue vem apenas da dieta, então um animal que não come carboidrato não deveria ter glicose no sangue. Bernard alimentou cães com carne pura, sem carboidratos, sem amido, sem açúcar, mediu a glicose no sangue da veia portal, o sangue que vem antes do intestino, antes de passar pelo fígado, mediu também no sangue da veia hepática, o sangue que saiu do fígado, e o resultado foi o que quebrou o modelo vigente. Na veia portal, o sangue que vinha do intestino de um animal alimentado com carne, pouco ou nenhum açúcar. Fazia sentido, sem carboidrato na dieta, sem glicose vinda do intestino. Mas na veia hepática, o sangue que saía do fígado, havia glicose. O fígado estava adicionando glicose ao sangue, não filtrando, adicionando. Isso contrariava diretamente a visão predominante. Se o fígado estava liberando glicose sem receber glicose pela dieta, ele precisava estar fabricando essa glicose a partir de alguma coisa. E essa alguma coisa precisava estar armazenada dentro do próprio fígado. Então Bernard fez um experimento de lavagem que descrevemos na abertura. Removeu o fígado de um animal, lavou o órgão extensivamente com água para eliminar qualquer glicose livre que pudesse ter ficado nos tecidos. Depois, colocou o fígado lavado numa solução aquosa e aguardou. Algumas horas depois, mediu a solução, havia glicose. O fígado lavado estava liberando glicose, o que significava que havia uma substância no fígado que estava sendo convertida em glicose, uma substância que não era a glicose em si, porque a lavagem teria removido qualquer glicose livre. Uma substância precursora, um reservatório. Bernard isolou essa substância, era um polissacarídeo, uma cadeia longa de moléculas de glicose unidas entre si. Quando as enzimas fosfórilas, que ele não identificou nesse nível de detalhe, mas cujos efeitos ele estava observando, quebrava essas ligações, liberava glicose uma a uma. Ele chamou essa substância de glicogênio, do grego glikis, doce, e genan, produzir, o que produz açúcar. Vamos parar aqui por um momento para entender o que exatamente Bernard acabou de demonstrar. Até esse ponto, a ciência entendia o metabolismo de açúcares num único sentido: comida entra, digestão processa, glicose circula, tecidos consomem. Bernard demonstrou que há um segundo processo invertido. O organismo não apenas consome glicose, ele a armazena não em forma de glicose e depois a converte quando precisa. Isso significava que o organismo tem controle ativo sobre a glicemia. Não é apenas passivo receptor de glicose na dieta, ele regula, ele armazena, ele distribui. Bernard chamou isso de homeostasia glicêmica, embora o termo homeostasia em si só seria cunhado décadas depois pelo fisiologista americano Walter Cannon. A ideia central era: o organismo mantém um ambiente interno constante, mesmo quando as condições externas variam. O animal que não comeu por horas ainda tem glicose no sangue, porque o fígado quebra o estoque de glicogênio. Um animal que comeu muito carboidrato não tem glicemia disparada, porque o fígado absorve o excesso e armazena como glicogênio. O fígado como regulador ativo, não como filtro passivo. Essa mudança conceitual foi tão profunda que Bernard recebeu reconhecimento científico extraordinário para sua época. Ele foi eleito para a Academia Francesa de Ciências, foi nomeado senador do Império. Quando morreu, em 1878, foi o primeiro cientista francês a receber funeral de Estado. Mas ninguém, naquele momento, estava pensando em atletas.
A descoberta do glicogênio hepático em 1856 foi seguida, poucos anos depois, pela confirmação de que o glicogênio também existia no músculo esquelético. Bernard e outros pesquisadores identificaram depósitos de glicogênio muscular em diferentes espécies. Isso adicionou uma segunda dimensão à descoberta original. O glicogênio hepático funciona principalmente como regulador glicêmico sistêmico. Quando a glicemia cai, durante o jejum, durante o sono, entre as refeições, o fígado quebra glicogênio e libera glicose na circulação para manter o nível de glicose no sangue estável, para garantir que o cérebro e outros tecidos dependentes de glicose não fiquem sem combustível. O glicogênio muscular é diferente. Ele não alimenta a circulação. Ele é uma reserva local específica do músculo onde está armazenado. Quando aquele músculo precisa de energia, ele quebra seu próprio glicogênio. Não compartilha com outros músculos, não contribui para a glicemia sistêmica. Essa distinção, glicogênio hepático como buffer sistêmico e glicogênio muscular como combustível local, é fundamental. E ela só seria explorada em contexto esportivo 100 anos depois. Vamos pensar no que o campo científico tinha em mãos em 1860. Sabia-se que o fígado armazena glicogênio e o libera como glicose. Sabia-se que o músculo também armazena glicogênio. Sabia-se que esse glicogênio era a forma de reserva de carboidrato no organismo animal. O que não existia ainda eram as ferramentas para medir o que acontece com essas reservas durante o exercício físico intenso. Não existia a biópsia muscular com agulha fina, que seria adaptada para uso em atletas apenas nos anos de 1860. Não existia o conceito moderno de VO2 máximo, que só seria definido por Archibald Vivian Hill nas décadas de 1920 e 1930. Não existia nem o conceito de intensidade de exercício como variável fisiológica mensurável. O que existia era uma descoberta da molécula sem contexto de movimento. Esse é o padrão que acontece repetidamente na história da ciência. Uma descoberta fundamental é feita décadas, às vezes séculos, antes das perguntas práticas que ela vai responder existirem como perguntas. Bernard descobriu o glicogênio em 1856. A primeira prova experimental de que o glicogênio muscular limita o desempenho esportivo viria em 1967. 111 anos de distância entre a molécula e a sua implicação prática mais direta. E esse intervalo não foi desperdício, foi o tempo necessário para que outras perguntas foram feitas, outras ferramentas fossem desenvolvidas, outros campos amadurecessem o suficiente para convergir. A fisiologia do exercício como disciplina organizada mal existia antes de 1900. A nutrição esportiva, como campo aplicado, mal existia antes de 1960. Bernard deu a base molecular, outros, ao longo de mais de um século, construíram o resto. Eu quero explorar esse intervalo de 110 anos com um pouco mais de atenção, porque ele não é apenas curiosidade histórica. Ele fez algo importante sobre como o conhecimento científico avança e como narrativas equivocadas conseguem sobreviver por tanto tempo. Entre a descoberta de Bernard e os experimentos escandinavos dos anos 1960, o glicogênio não estava ausente da literatura científica. Ele estava presente, era conhecido, era ensinado em cursos de bioquímica. O que faltava era a pergunta certa. Ninguém estava perguntando qual é o estado do glicogênio muscular num atleta exausto. Ninguém estava perguntando: existe correlação entre o estoque de glicogênio antes de uma prova e o tempo até a exaustão? Essas perguntas pareciam óbvias em retrospecto, mas não são óbvias antes de elas existirem. Elas dependem de um contexto, de uma convergência de interesses científicos, de ferramentas analíticas e uma comunidade de pesquisa focada em performance esportiva. E esse contexto só existiu na Escandinávia nos anos 1960.
E é interessante notar que a convergência não foi planejada. Jonas Bergström era um médico clínico interessado em doenças musculares, não em fisiologia do esporte. Eric Hultman estava estudando o metabolismo muscular em pacientes cardíacos. A adaptação técnica de biópsia com agulha para o contexto atlético foi, em parte, uma extensão oportunista de ferramentas desenvolvidas para fins completamente diferentes. Assim funciona a ciência real, não como uma linha direta de descoberta A para a aplicação B, como uma rede de fragmentos que eventualmente se encaixam. Quando alguém, no lugar certo, no momento certo, faz a pergunta que conecta o que já existia com o que ainda não havia sido testado. Por que isso é importante para você, ouvindo esse episódio agora? Porque grande parte do debate contemporâneo sobre carboidratos no esporte, a guerra entre low carb, high carb, entre cetogênico e periodização de carboidrato, opera como se as questões fundamentais ainda estivessem abertas. Não estão. O glicogênio como molécula de armazenamento de carboidrato no músculo é um fato estabelecido desde o século XIX. Sua função, como limitador do desempenho em exercício prolongado, é um fato estabelecido desde os anos 1960. A correlação entre o conteúdo de glicogênio pré-exercício e o tempo até exaustão é uma das correlações mais robustas de toda a literatura de fisiologia do exercício. O debate legítimo, e sempre existe debate legítimo, não é sobre se o glicogênio é importante. É sobre como manipulá-lo com inteligência, quando restringi-lo para forçar adaptações, quando maximizá-lo para a performance imediata. Podemos pensar no ritmo certo de ingestão, sobre os transportadores intestinais, sobre a periodização. Esse debate começa no próximo episódio, com os fisiologistas dinamarqueses que, em 1920, fizeram algo que parece simples, mas tinha implicações profundas. Mediram quanto ATP o carboidrato produz por litro de oxigênio consumido e compararam com a gordura. A diferença era de 8%. Parece pouco, mas 8% é o tipo de vantagem que separa ouro de prata. Claude Bernard morreu em 1878, nunca assistiu a uma competição olímpica moderna. Os Jogos foram reinstituídos apenas em 1896. Nunca pensou em gel de corrida, em carbo loading, em estratégia de prova. Ele estava interessado em outra coisa, em entender como o organismo vivo mantém a sua constância interna frente a um mundo externo variável, o que ele chamou de milieu intérieur, o ambiente interno. A descoberta do glicogênio foi para ele uma peça desse quebra-cabeça maior, uma demonstração de que o organismo não é passivo, ele age sobre si mesmo, regula, compensa, armazena, distribui. Essa ideia de organismo como sistema ativo de regulação, não como uma máquina passiva de consumo, é a fundação conceitual de toda a fisiologia do exercício moderna. No próximo episódio, 2 fisiologistas dinamarqueses, ciclistas em laboratório, uma medição que ninguém havia feito com esse nível de precisão. August Krogh, Johannes Lindhardt, 1920, a questão da eficiência. Quanto ATP por litro de oxigênio? A resposta vai parecer um detalhe técnico, mas vai se tornar o princípio fundador de toda a nutrição de endurance. Este foi o MetaLab Performance, fisiologia real para quem leva performance a sério, porque entender o corpo de verdade muda a forma como você treina. Nos vemos no próximo episódio.